Salve, salve galera, Ebony na voz. Hoje eu trouxe um exercício um pouco diferente. Na verdade é mais uma explicação sobre conceitos, tá? Essa é uma playlist nova que eu estou iniciando aqui, onde eu vou trazer vídeos mais curtos falando sobre um assunto específico. Para você que de repente está buscando algo específico, não precisa ficar procurando dentro de um vídeo muito grande. Beleza? Então eu já estou aqui com o meu default, né, com a minha pasta, onde eu tenho as bases, né, de todos os cursos que eu dou aula, lá pela plataforma SuperProf. Então vou deixar também os links aí na descrição, mas vou deixar também o meu contato pessoal, caso você tenha interesse, é só me procurar aí que eu passo os valores, tudo certinho. E lembrando que as minhas aulas são sempre online, né? Eu não trabalho com vídeos gravados, somente aqui para o YouTube, como esse de hoje, onde eu vou explicar sobre heranças. Bom, aqui não é novidade para ninguém, né? Eu já mostrei, é o meu curso de Python, ele é dividido em 3 níveis. Dentro do nível 1, nós temos esses tópicos, e dentro de cada tópico nós temos os subtópicos, onde de fato estão os assuntos que nós vamos tratar. E o assunto de hoje, ele está aqui no nível 2, herança e polimorfismo. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar somente sobre herança, para que ele seja mais curto. Bom, para a gente entender na prática como funciona, vamos imaginar o seguinte cenário, onde você precisa criar uma classe para cliente e uma classe para funcionários, beleza? Então eu já vou iniciar aqui com uma classe cliente e eu vou já definir então o nosso construtor aqui. Bom, claro que na prática real, né, você teria que ter muitos outros atributos aqui para de fato fazer algo profissional, né? Mas para esse exemplo, nós vamos trabalhar só com esses 4 atributos. E eles serão todos atributos privados. Beleza, nós criamos então o nosso construtor da classe e eu vou criar aqui um método para retornar uma informação. Eu vou retornar só o nome e o sobrenome. Beleza, aqui já é o suficiente para a gente conseguir trabalhar. Por exemplo, se eu quiser mostrar essa informação, eu vou criar aqui, né, um cliente 1. Ele vai receber a minha classe, né, cliente, e eu vou passar aqui quais são os parâmetros dessa classe. Bom, e aqui eu já posso, por exemplo, dar um print, né, no meu cliente 1. Eu vou utilizar o método nome completo, que é o método que retorna as informações desse cliente. Executando aqui, beleza, ele retorna para mim nome e sobrenome.
Note que vocês já perceberam que tem uma semelhança aí entre o nosso construtor do cliente com o nosso construtor do funcionário. E a diferença aqui está só no atributo, né? Que um tem a renda, o outro não, e um tem matrícula e o outro não. Mas a gente já vai entender o porquê disso. Executando, perfeito, ele retornou o nome completo do cliente e o nome completo do funcionário. Deixa eu só alinhar aqui para ele parar de reclamar pela quantidade de linhas. E aqui o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Só de bater o olho você percebe que existe partes repetidas desse código, né? Porque aqui é o seguinte, o que eu sempre aconselho ao aluno que ele se pergunte nesse momento é o que o cliente é, que o funcionário também é. Um pode ser negro, o outro pode ser branco. Um pode ser baixo, o outro pode ser alto. Um pode ter olhos claros, outro pode ter olhos escuros. Mas o que de fato ambos têm que permitam que você consiga colocá-los dentro de um mesmo grupo, né? Os dois são pessoas. A partir do momento em que eu compreendo isso, eu posso fazer algo interessante aqui, que é o seguinte, ó. Logo em cima, eu vou manter como está, né? E aqui em cima eu vou criar uma class, eu vou chamar de pessoa. Da mesma forma, eu vou criar aqui, né, o nosso construtor e vou passar os seguintes atributos. E aí você percebe que aqui eu passei somente os atributos que eles têm em comum. Eu vou fazer de forma privada também. Eu vou aqui também criar o nosso método que vai retornar o nome completo. Bom, feito isso, agora a gente já consegue eliminar algumas linhas de código. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é indicar aqui na classe cliente que ela vai passar a ser uma classe filha, tendo como pai a classe pessoa. E aí você percebe, ó, o próprio PyCharm ele já coloca esse símbolozinho aqui, indicando que essa classe pessoa, né, ela está como classe pai nesse momento e existe uma só, mas que vão existir outras classes que herdarão o conteúdo dela. Mas isso não é tudo, tá? Feito isso, nós vamos eliminar então essas 3 linhas de código. Nós só precisamos inserir uma linha de código aqui, que existem 2 formas de ser feito, né? E eu vou mostrar aqui as 2. A primeira maneira seria dessa forma aqui, onde eu vou passar o init. Eu vou indicar aqui quais são os atributos que essa classe está herdando da classe pai. Daqui para baixo é onde nós estamos fazendo o nosso print, né? E vocês vão perceber que essas linhas aqui do print elas não serão alteradas, mesmo fazendo essas alterações dentro das classes.
mas vamos seguir e já já eu mostro para vocês. Bom, aqui ó, o método nome completo, ele já não precisa mais existir dentro das classes filhas, porque ele também vai ser herdado lá da nossa classe pai. E é só fazer a mesma coisa agora aqui com a classe funcionário. Eu estou indicando qual é a classe pai. Essas três linhas aqui eu posso retirar. E aqui ó, eu utilizei o super. E eu posso fazer de outra forma, como eu havia falado. Que é, eu chamo diretamente a classe pessoa. Porém, quando eu vou informar aqui os atributos que serão herdados, eu preciso fazer diferente dessa maneira de cima, né? Porque aqui eu preciso incluir também o self. E aí é só passar nome, sobrenome e CPF. Da mesma forma, o método nome completo aqui também pode ser retirado. O print continua exatamente igual. Executando perfeitamente, né? O resultado continua o mesmo. Ele consegue mostrar tanto o nome completo do cliente quanto o nome completo do funcionário, ainda que o método responsável, né, por retornar essa informação ele esteja lá dentro da nossa classe pai. Beleza? Então o resultado, como vocês viram, é o mesmo. Mas pode ocorrer de você querer, por exemplo, mostrar a matrícula. E a matrícula, ela existe apenas aqui dentro da classe funcionário. Não tem nenhum problema. Eu vou criar um método para mostrar o nome e a matrícula. Eu vou deixar com o mesmo nome completo, né, que é o mesmo nome do nosso método aqui dentro da classe pai. Só para você ver que isso não faz nenhum problema. Só pode te confundir em relação a quem é quem. Mas na hora de executar, o Python ele vai saber exatamente quem é quem. Beleza? Então aqui eu vou dar um print. Não, desculpa, eu não vou dar um print, eu vou dar um return. E eu vou retornar aqui o seguinte. Passar chave. Opa. Aqui eu vou ter a matrícula. E aqui eu vou ter o nome. A matrícula, por ela pertencer a essa classe onde eu estou agora, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, self. E ele já me dá até a opção ali de matrícula. Porém, quando eu for fazer isso utilizando a classe funcionário, você percebe ó, que o nome já não existe aqui. Tá? Não diretamente. Por exemplo, eu não poderia fazer isso daqui. Para eu ter esse acesso, eu vou passar underline, pessoa, underline, o nome. Dessa forma, eu consigo pegar o nome e a matrícula deste funcionário. Eu não vou pular uma linha e eu vou executar sem mexer na nossa saída. E aí você percebe que ó, o nome completo que ele executou da linha de baixo, né, esse método aqui, é essa saída. Ela só existe dentro da minha classe funcionário. E dentro aqui da minha classe cliente, não tem nenhum método de saída. Isso significa que o que ele executou é o método que está na classe pai, que é a classe pessoa. Percebe? Então, ainda que eles tenham o mesmo nome, o Python consegue interpretar isso da maneira correta, entendendo quem é quem. Então, o que ele retorna da classe funcionário é esse daqui, onde eu tenho o nome e eu tenho a matrícula. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, né, a questão do conceito de heranças, né? E aqui não tem limite, você teria, na verdade, uma quantidade muito grande de atributos e todos eles podem ser facilmente herdados, né? De outra forma, né, todas as três funções teriam que ter esse tamanho. E aqui a gente está falando de uma função pequena, né? Mas imagina aí que você vai criar uma classe com muitas funções e funções grandes. Você tenha que repetir tudo dentro de cada nova classe. Não seria interessante. Então, com o conceito de herança, você consegue fazer com que uma classe herde
atributos e métodos de outra classe, beleza? E o próprio PyCharm vai te dar esses símbolozinhos aqui que te auxiliam a entender, né, que essa classe ela é a Py e abaixo dela outras classes irão herdar o seu conteúdo. Por exemplo, aqui ele indica que o método nome completo dentro da classe funcionário ele está sendo herdado de uma classe acima, beleza? Então é isso, espero que esse conteúdo te ajude aí a entender melhor o conceito de herança. Se ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários. Lembrando que o próximo conteúdo será polimorfismo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!